No God, stamp eternity on my eyeballs. Why didn't they have a word? Because there was no sign of anguish. Não me diga que essa geração é extravagante. Ser extravagante é ser como Estevão. Not to be like the world, and not to be like the great majority of American Christians, but to be like Jesus Christ. Don't know why you're clapping, I'm talking about you. Boa noite, saudações em Cristo a todos. Cabe a mim hoje o privilégio e a missão de partilhar convosco a mensagem de Deus. E o tema de hoje é os dois caminhos. E nada melhor do que começarmos esse tema do que contando uma breve ilustração. Havia um grupo de missionários que teriam que fazer a missão em um lugar muito distante. E eles não tinham condições de se transportar até lá por meio de avião. Então eles foram em um ônibus de má qualidade. E entrando dentro daquele ônibus, aquele grupo de missionários, eles tinham por objetivo chegar àquela cidade, aquele vilarejo, e anunciar a mensagem de Deus. E eles pegaram estrada. Naquelas estradas, pelo fato do ônibus não ser lá os melhores, eles tiveram bastante problemas, porque as estradas eram cheias de pedras, com bastante buraco. Naquela época tinha chovido muito. E o ônibus, no trajeto até o vilarejo, ele se atolou. E nele se atolar, ele perdeu um pouco da força dos motores, do motor dele. E então, aquele grupo missionário teve que fazer força, empurrar aquele caminhão. E então eles conseguiram tirar daquela lama. Então aquele ônibus continuou a sua viagem. E no meio da estrada, novamente, deu problema aquele ônibus. E alguns missionários, já com ânsia de voltar para casa pelo fato de ter bastante problemas, deixaram a trajetória e decidiram voltar para suas casas. Então aquele grupo de missionários se reduziu. Eles eram no total de 15 missionários. E 5 desistiram da missão e voltaram para os seus lares. E então aqueles 10 missionários restantes prosseguiram na sua jornada. E eles decidiram ir a pé, porque o ônibus tinha dado problema e ainda estava bastante longe do vilarejo. E eles continuaram aquela caminhada. Alguns outros missionários no meio do caminho começaram a murmurar, a praguejar pelo fato de ter perdido a sua condução. E então decidiram que mais 3 deles voltariam para seus lares. E então aquele grupo, que agora era 10 pessoas, ficaram apenas 7. E aqueles 7 seguiram firme, foram andando. Veio uma noite, passou outro dia, veio uma outra noite, e então começou a chover muito. E aqueles 7 missionários, cansados, já agora com fome, começaram a conversar uns com os outros, dizendo: será que realmente vale a pena continuar nessa missão? Nós já passamos por situações difíceis, o nosso ônibus, que era a nossa única condução, estragou, nós andamos já 2 dias a pé, e agora estamos tomando chuva, estamos com fome. E então, daqueles 7 missionários, mais 2 deixaram a jornada. E agora prosseguiram os outros 5. E continuaram a caminhar e andaram mais 3 dias, com fome, com sede. E agora os seus sapatos começam a furar. As suas roupas, pelo fato da mala estar bastante pesada, eles deixaram para trás e agora só tinham a roupa do corpo, estavam sujos. E aqueles 5 missionários novamente decidiram: a caminhada está difícil, não vai dar para prosseguir, porque agora já estamos bastante tempo fora de casa
A nossa condução estragou. E nós andamos tanto, nossas malas ficaram para trás, não temos alimento, tomamos chuvas, tomamos sol, estamos bastante cansados, estamos debilitados. Não dará para prosseguir mais. E mais 3 missionários voltaram para suas casas. E restaram apenas 2 missionários. E então eles prosseguiram, continuaram, e agora no meio do caminho eles caem por estar fraco, machucam seus joelhos, suas mãos. Agora ensanguentados eles continuam andando. E quando lá na frente eles se deparam com uma enorme montanha para chegar no vilarejo. Então eles continuam andando. E chegando naquela montanha, eles olham para cima e falam: não vai ter como. Então outro missionário disse: vai sim, vai dar jeito sim. Nós estamos servindo a um Deus que é o Deus do impossível. Vamos prosseguir. Então eles andando. E quando eles começaram a subir aquela montanha, eles começam a observar no chão passos ensanguentados, pegadas no chão e com alguns respingos de sangue no chão. Então eles olham um para o outro e dizem: será que tem algum predador no meio dessa floresta, dessa mata? Então eles pensam em voltar para trás. Mas um daqueles missionários disse: saiba agora, nós andamos até aqui e conseguimos chegar até aqui nessa montanha. Os demais, os 13 ficaram para trás. Nós 2 fomos os únicos remanescentes daquele grupo missionário. E aqui estamos. Vamos prosseguir, porque essas pegadas mostram que alguém já passou por aqui e entregou a sua vida, entregou o seu sangue. Então que nós venhamos prosseguir. E então eles continuaram, subiram aquela montanha e escureceu. E agora estava tudo escuro, tudo à noite, eles não conseguiam enxergar mais. Mas mesmo assim eles não desistiram da sua jornada, continuaram a caminhar até que eles caem em um abismo. E agora eles batem a mão e encontram um cipó e ficaram agarrados a noite toda, os 2 missionários. E ali, pelo amanhecer, a veia de seus pescoços já estavam o triplo maior do que de costume. E então quando eles olham para cima e se deparam, ele estava a 1 palmo para cair no chão. E quando eles olham para cima, eles estavam agarrados e o cipó estava nada mais, nada menos do que agarrado numa simples pedacinho de mato. Então eles viram que realmente Deus estava com eles. Em meio às suas dificuldades, Deus estava com eles. E então aquilo deram eles forças e eles prosseguiram para a sua missão e assim a concluíram. O que eu quero dizer com essa pequena história é que no meio da jornada sempre há 2 caminhos: um caminho de vida e um caminho de morte, um caminho de bênção e um caminho de maldição, um caminho de santidade, um caminho de promiscuidade, um caminho de luz, um caminho de treva, justiça e injustiça, céu ou inferno. E para cada um desses caminhos nós temos uma escolha. Cada dia nós passamos por uma escolha. E hoje o tema que abordaremos e falaremos é os 2 caminhos. Espero que os irmãos venham escolher o melhor caminho. E para começarmos o tema, vamos ler em Gênesis capítulo 13, no verso 8. Gênesis 13, 8, está dizendo assim:
Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti a terra? Peço que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei à direita, e se fores para a direita, irei para a esquerda. No verso 11. Então Ló escolheu para si a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando suas tendas até Sodoma. Olha o verso 13. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Oremos ao Senhor. Jesus, na tua presença estamos. Pedimos que o Senhor venha falar conosco ricamente, porque sabemos que quando a tua palavra é aberta, não é mais homens ou seres humanos falando uns com os outros, mas é o próprio Deus falando com o homem. Por isso pedimos ao Senhor o entendimento da tua palavra. Venha esclarecer o que o Senhor quer dizer para nós. Venha abrir nosso entendimento, e que a tua palavra venha produzir o resultado para o qual ela está sendo enviada, e que os corações mais difíceis venham ser alcançados através da tua palavra, porque ela é o martelo que esmiuça a penha. A tua palavra é a espada que corta até mesmo entre as juntas e as medulas. Por isso eu peço ao Senhor, dá-nos o entendimento claro da tua palavra e nos fortaleça para a glória do teu eterno e santo nome. É o que te pedimos em teu nome. Amém. Irmãos, acabamos de ver um episódio de escolha e dois caminhos. Vemos aqui o caminho de Abraão e de Ló. Os dois eram parentes. Abraão era tio de Ló. Então os dois, pelo fato de ter passado bastante tempo caminhando juntos, eles adquiriram bastante riquezas. Nos versos anteriores do capítulo 13 mencionam isso. Mas houve contenda entre os funcionários de Ló com os funcionários de Abrão. Então Abrão, com sua sabedoria, com a sua experiência, disse para Ló: estamos há bastante tempo andando juntos e agora estamos tendo alguns problemas. E agora já é hora de você seguir o seu caminho, que eu vou seguir o meu. Olha para o seu lado direito e olha para o lado esquerdo. Quantas terras tem? O que você escolher, eu escolherei o oposto de você. Porque eu sei que neste momento não dá mais para continuarmos juntos. Então Ló olha para os lados mais bonitos, onde tem água, onde tem pastagem e onde a terra é mais bonita. E então Ló segue o caminho dos seus olhos. Ló deixa-se levar pela aparência. Ló não procurou saber se aquelas terras bonitas tinham moradores. Ele não quis saber se naquelas terras bonitas tinham pessoas de má índoles. E então ele deixou simplesmente seguir pela aparência. E ele escolheu o caminho de Sodoma. E Abrão, contrapartida, escolheu as terras de Canaã. E assim foram. Abraão para um lado e Ló para o outro. E o fim nós já sabemos. Que Ló e sua família
perderam tudo. Inclusive, Ló perdeu a sua mulher. E depois, além disso, suas filhas coabitaram com o próprio Ló e tiveram algumas tribos que amaldiçoavam o povo de Deus, perseguiam o povo de Deus. Quero ser bem breve nesse episódio e quero lembrar de uma coisa. Quero dizer para você: não siga o caminho de Ló. Ló seguia o que o seu coração mandava, o que os seus olhos mandavam, o que o seu desejo mandava. Ele não olhou para a palavra de Deus. E eu quero dizer para você: não siga o que seus olhos veem. Siga a palavra de Deus. Sansão, ele seguiu seus olhos e terminou cego. E terminou em destruição. Ló seguiu seus olhos. Não terminou cego, mas perdeu tudo o que tinha, todos os seus bens, até mesmo a sua mulher, ele perdeu. E o fim de Ló foi triste. Da linhagem de Ló saíram os piores opostos do povo de Deus. Um outro episódio que eu acho muito importante também está em Números, capítulo 16. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, capítulo 16, verso 1 ao 4. Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, e a Oã, filho de Pelete, filho de Ruben. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome. Verso 3. E se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e disseram: basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Porque, pois vós exaltais sobre a congregação do Senhor? Tendo ouvido isso, Moisés caiu sobre o seu rosto. Nesse episódio aqui também, vemos dois caminhos. O caminho de Moisés, que era o caminho de Deus, e o caminho de Corá, Datã e Abirão. Corá, o líder desses outros dois homens, Datã e Abirão, fizeram uma rebelião contra o Senhor, contra Moisés. E enciumados e deixados se levar pelo ódio, eles decidiram rebeliar-se contra Moisés e contra Arão. E decidiram seguir um outro caminho diferente de Moisés. E então ele se reuniu com um dos principais homens daquela época, alguns eleitos da congregação, e fizeram o esquema. Olha, nós a partir de hoje, o povo de Corá, Datã e Abirão, iremos para um lado. Não vamos prosseguir com Moisés, porque Moisés, ele acha que é só ele que fala com Deus, ele acha que é só Deus que o ouve. Deus também nos ouve, porque nós também somos santos. E fizeram aquela rebelião contra Moisés e contra o seu irmão Arão.
Mas quando Corá planeja essa rebelião, ele não está planejando simplesmente contra o homem de Deus, mas ele está planejando uma rebelião contra o próprio Deus. E vamos ver o final disso. No verso 31. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra debaixo deles se fendeu. Abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. Eles e todos os que lhe pertenciam desceram vivos ao abismo, e a terra os cobriu, e pereceram do meio da congregação. Todo Israel que estava ao redor deles fugiu do seu grito, porque diziam: não suceda que a terra nos trague a nós também. Verso 35. Procedente do Senhor, sai o fogo e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. O fim de Corá, Datã e Abirão, por terem se rebelado contra o ungido do Senhor, contra um homem que foi escolhido desde o seu nascimento para levar aquele povo que estava cativo há 400 anos no Egito para a terra que Deus lhe prometeu. O fim dele foi esse. Eles se separaram, cada um foi para um lado. Então Moisés fez a prova do Senhor, e o Senhor respondeu, e a terra se abriu ao meio, engolindo todos os seguidores de Corá. E aqueles que ainda conseguiram escapar e começaram a oferecer incensos ao Senhor para tentar amenizar a situação, o Senhor não os poupou e os queimou vivos. Vemos dois outros caminhos, de Corá e de Moisés. Moisés prosseguiu a sua jornada. E mais na frente, em Deuteronômio 30, já no final da sua vida, Moisés, depois de ter visto bastante episódios comoventes como este, ele deixa alguns conselhos antes de morrer e ir para o Senhor. Veja no verso 15 do capítulo 30. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares os mandamentos que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servirem, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando pelo Jordão, para possuí-las. Os céus e a terra tomo hoje por testemunho contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu a dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Moisés, no fim da sua vida,
depois de ter visto tantos episódios, depois de ter passado por momentos de aflições com aquele povo do Egito, daquele povo que saiu do Egito, depois de ter presenciado coisas inéditas, o mar se abrindo quando ele tocou com a vara no Mar Vermelho, quando ele vê aqueles soldados egípcios morrendo afogados, quando o povo tinha sede e eles encontram um poço de águas amargas, novamente com seu cajado ele encosta naquelas águas e aquelas águas se tornam purificadas. Depois de orar ao Senhor e o Senhor mandar codornizes e maná do céu, depois dele ter conseguido ver as costas do Senhor pelo um buraco de uma fenda de uma rocha, e o seu rosto sair dali brilhando, depois de ter recebido os mandamentos do Senhor escritos pelo dedo de Deus, depois dele ver a rebelião de Corá, Datã e Abirão, e ter visto a grande catástrofe que aconteceu com os seguidores de Corá, agora no fim da sua vida, ele deixa alguns conselhos para os seus descendentes, para o povo de Israel, para os hebreus, e diz: olha, hoje coloco diante de vós 2 caminhos, o caminho da bênção e o caminho da maldição, o caminho da vida, o caminho da morte, o caminho da luz, o caminho das trevas. Hoje coloco o céu e a terra como testemunhas do que tudo que eu aprendi, tudo que eu vivi, todas as experiências que eu tive com Deus, todos os ensinamentos que eu tive com Deus, estou passando a vocês. E digo mais, ele dizendo: escolhe o caminho da vida, escolhe o caminho da santidade, porque se vocês tomarem esse caminho, vocês herdarão aquilo que o Senhor prometeu aos nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó. Mas caso contrário, se vocês escolherem a maldição, tudo que vocês forem fazer vai dar errado. Tudo que vocês colocarem a mão será amaldiçoado. E o fim disso, o fim dessa jornada do caminho da maldição, é a morte. Escolha a vida. E logo após, Moisés, ele elege o seu sucessor, que seria Josué. Ele novamente cita as leis. Logo após, ele abençoa os filhos de Israel. Depois ele começa a subir um monte. O Senhor fala com ele que ele iria morrer, mas antes dele morrer, o Senhor o pede que faça uma canção. E Moisés, no capítulo 32, ele escreve uma canção ao Senhor. E é uma das canções maiores da Bíblia, com 52 versos. Logo após, Moisés, como um guerreiro cansado da batalha, ele se deita no colo de Deus e adormece. Em Provérbios capítulo 14, no verso 12, o sábio Salomão também deixa para nós um alerta. Em Provérbios 14, no verso 12, está escrito assim: há caminho que ao homem parece direito, mas o cabo dá em caminhos de morte. O sábio Salomão, escrevendo isso, já também
nos dias fins da sua vida, depois de também ter vivido bastante experiências, ele observa, ele analisa tudo que ele passou, todos os ensinamentos que seu pai o deu, e agora ele percebe que os homens às vezes escolhem caminhos que aos seus olhos parecem ser bons. Foi o caso de Ló, que ele olhou aquelas campinas verdejantes, olhou aquele belo rio Jordão, e o seu coração teve prazer naquilo. Mas no último verso nós vimos que naquelas terras haviam homens maus que eram contra o Senhor. Para Ló, ele achava que era um bom caminho, parecia ser um caminho direito, mas ele não seguiu os mandamentos do Senhor, ele não seguiu a direção de Deus, ele seguiu simplesmente os seus olhos e o seu coração, e o fim dele foi um fim de maldição. Por isso que o sábio Salomão escreve: há caminhos que ao homem parecem direito, mas o fim dá em caminho de morte. Sansão preferiu seguir os seus olhos com as concupiscências desse mundo, com a promiscuidade dessa vida, e o fim dele é perder a sua visão, sendo ali agora levado ao opróbrio, sendo levado ali ao vitupério total entre aqueles filisteus que tanto procuravam matá-lo. E agora ele vira um escravo, com o seu rosto deformado e com seus olhos perfurados, por ter desobedecido às ordens de Deus. Por isso, nós devemos seguir o caminho que Deus nos manda seguir. Por mais que a jornada venha a ser difícil, há um quadro na Igreja Assembleia de Deus que ele é muito interessante. 2 caminhos. Um caminho largo, com jogos, com festas, com imoralidade. Um caminho bastante largo, com noitadas, com bebidas, com drogas, com muito dinheiro, na qual homens iam rindo, dançando, mas no final daquele caminho todo era um fogaréu, era muito fogo e uma destruição total, gritos, gemidos de dores. Em contrapartida, naquele mesmo quadro tinha um caminho que era estreito, quase não dava para passar direito. As pessoas tinham que ir se espremendo, abaixando, se desviando de alguns obstáculos, às vezes tropeçando, se ferindo. Mas no fim daquela jornada difícil, daquela trajetória cansativa, eles veem um lindo paraíso, na qual não eram ruas de asfalto, mas eram ruas de ouro, de jasper, diamantes, e na qual aquela cidade era toda limpa. Aquele paraíso tinha animais de todas as espécies, e no centro daquela cidade, daquele paraíso, habitava um Deus cheio de glória, majestade, pureza e santidade. E as pessoas naquele lugar eram pessoas felizes. E esse quadro nos chama bastante atenção, que tem sido as nossas vidas hoje em dia. Quantos estavam a caminhar conosco no caminho difícil, no caminho estreito, que às vezes não dá nem para passar direito, com feridas no seu corpo, pelas marcas da vida, deixaram esse caminho e se puseram a andar em caminhos largos,
com joias, com festas, com prazeres, mas não estão vendo o final, que é terrível, de escuridão, fogo e trevas. Por isso, irmãos, eu quero pedir e fazer uma alerta para cada um de nós. Vamos permanecer nesse caminho estreito. Vamos permanecer, está difícil, mas vamos continuar. Porque o fim dele nos reserva algo na qual nossos olhos não viram, e nem nossos corações, nosso coração sentiu. Algo que é inacessível. Algo que está preparado para aqueles que perseverarem. Em Provérbios 15, 24, está dizendo assim, olha, para o sábio há caminho. Para o sábio há o caminho da vida, que o leva para cima, a fim de evitar o inferno que é embaixo. Para o sábio há o caminho da vida, que o leva para cima, a fim de evitar o inferno que é embaixo. É a questão do quadro que acabei de mencionar. O sábio, ele vai fazer o que? Ele vai andar no caminho estreito, porque ele não está enxergando simplesmente o agora, mas ele está enxergando o porvir. Se nós olharmos simplesmente para as nossas situações, para os nossos belos prazeres momentâneos, o nosso fim vai ser de escuridão. Por isso devemos ser sábios, como o sábio Salomão escreveu, que nós devemos o quê? Caminhar tendo os olhos, a visão nos céus, na eternidade. Jonathan Edwards certa vez escreveu: Deus, grava a eternidade em meus olhos para que eu viva na terra, mas vendo e pensando somente nas coisas do céu. Dessa mesma forma temos que ser nós. Vamos pedir ao Senhor em nossas orações: Deus, grave em nossos olhos a eternidade, para que nós venhamos viver nessa vida terrena com a visão do céu, com o pensamento no céu. Porque a palavra de Deus diz que nós não somos daqui, somos peregrinos, que andam em caminhos difíceis mesmo. Que nós venhamos ser como aqueles 2 missionários que eu comecei a contar naquela breve ilustração. De 15, somente 2 conseguiram chegar ao seu objetivo. Abra a palavra de Deus também em Mateus capítulo 7, no verso 13. Agora é o próprio Jesus, depois de ter passado alguns dias dando seu discurso no Sermão do Monte, ele também não poderia deixar de mencionar sobre essa escolha, essa decisão. Partilharei com vocês esse verso em Mateus 7:13. Está dizendo assim: Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Jesus também, já na conclusão ali do Sermão do Monte, depois de ter ensinado como orar, como jejuar, ensinado sobre os tesouros do céu, depois de ter ensinado sobre a luz e as trevas, depois de ter ensinado como orar também, ele agora fala sobre duas entradas, 2 caminhos, 2 estradas. E ele menciona primeiro a porta larga, que é espaçosa. E é um caminho fácil, um caminho na qual não vai ter
cobrança, é um caminho na qual não vai ter aflições, é um caminho tranquilo, na qual a olhos humanos é muito bom. E ele diz, olha, são muitos o que entrarão por ela. E tem um verso também na palavra do Senhor que diz que nos últimos dias haveriam falsos profetas que o quê? Falariam simplesmente palavras que agradariam ao homem carnal. E se possível enganaria até mesmo os escolhidos. Por isso Jesus, naquele belo sermão, ele declara, olha, não entre por essa porta, porque ela vai te levar para a perdição, ela vai te levar para o caminho de morte. E depois no verso 14 ele diz, olha, entrai pela porta estreita e apertado o caminho que conduz à vida eterna, e são poucos os que acertam com ela. Ele foi bem claro. Não é fácil. O caminho é apertado, é difícil. Mas ela te conduzirá para a vida. Ela sim, no fim dessa trajetória difícil, você vai ter o que? Remédio para as suas feridas. Você vai ter descanso para a sua alma. E a palavra de Deus em Apocalipse diz que o próprio Deus, Jesus Cristo, enxugará todas as lágrimas dos teus olhos. Por isso compensa, irmãos, servir a esse Deus, na qual tem sido bom conosco, por mais que passamos por dificuldades, provas. Jó também foi um homem que passou muitas aflições, mas ele não seguiu um caminho estranho. Ele preferiu seguir o caminho de Cristo, até mesmo quando a sua mulher disse para ele amaldiçoar o seu Deus. Então ele sabiamente disse que por que ele iria amaldiçoar o seu Deus? Da mesma forma que ele veio à terra que era nua, ele também voltaria para a terra. E sabiamente, com paciência, ele soube esperar no Senhor. E ele conseguiu tudo em dobro. Da mesma forma somos nós. Vamos suportar as aflições. Em Tiago 1 diz: bem-aventurado é o homem que passar por grandes provações, porque passando por elas nós seremos aprovados pelo Senhor. Para amanhã mais tarde, nós também, para que nós amanhã mais tarde também demos testemunho sobre isso. Ensinemos uns aos outros, assim como Moisés deu aqueles conselhos para os demais, para os homens mais novos, dizendo sobre a bênção e a maldição. E ele ainda disse: olha, escolham a bênção, porque a maldição vai o levar para a morte. E Jesus, assim, ele também deu um conselho para que nós viéssemos entrar pela porta estreita, porque ela nos conduzirá à vida. Em João 10:7 também vai falar que Jesus é o único caminho. Por isso nós devemos andar no caminho de Cristo, não andar no caminho de Judas. Em Mateus 26:15, sabemos que Judas entrega Jesus para ser morto. Judas, depois de ter andado 3 anos e meio com Jesus, prefere entregá-lo e seguir um caminho de morte. E o final dele está escrito em Atos, que os cães estavam comendo todas as suas vísceras, porque ele subiu para se enforcar e caiu no meio de pedras, e todas as suas vísceras, todas as suas entranhas saíram para fora, ficaram expostas para os animais comerem. Esse foi o caminho de Judas. E no mesmo dia, Jesus também morre. Mas ao terceiro dia ele ressuscita e nos dá a salvação. Por isso, siga o caminho de Cristo e não o caminho de Judas. Também vemos 2 caminhos. Vamos ler a referência em Timóteo, 2 Timóteo 3:12.
Tem também para nós um conselho de Paulo para nós. 2 Timóteo 3,12 está dizendo assim, olha: ora, todos quanto querem viver piamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Olha, Paulo também dando-nos um conselho. Olha, se você quer de fato viver piedosamente, piamente com Cristo, você irá padecer perseguições, porque as pessoas não querem. Elas não querem aceitar as dificuldades de Cristo que é proposto pelo Evangelho. Jesus mesmo disse que no mundo teríamos aflições, mas para que nós tivéssemos ânimos, porque Jesus, ele venceu tudo isso. E Paulo disse: olha, se vocês querem realmente viver piamente, piedosamente em Cristo Jesus, saiba de uma coisa: sofrerão perseguições. Não é um caminho fácil. Deus não prometeu pra gente um caminho fácil. Ele nos prometeu que estaria conosco nessa jornada. Por isso nós devemos viver piedosamente, amando uns aos outros, amando também aqueles que não nos amam, intercedendo pelas pessoas. Por mais que não é fácil, mas nós devemos, eu também tenho que melhorar isso em mim, porque também sou um homem normal, ser humano, que erra, mas eu tenho pedido ao Senhor para transformar a minha vida. Também dou esse conselho: peça ao Senhor que o transforme. E no verso 13 ele disse: olha, porque os homens perversos e os impostores, eles irão de mal a pior. Hoje eles enganam um aqui, mas amanhã eles serão enganados ali. Hoje eles ganham lucro em cima de uma mentira aqui, mas amanhã eles tomarão prejuízo dobrado por causa dessa mentira. Então vamos seguir o caminho de Cristo. Não vamos seguir o caminho de Demas. Em 2 Timóteo 4,10, Demas segue um outro caminho paralelo de Paulo. Paulo dizendo: olha, Demas, ele amando o presente século me abandonou. O que é amando o presente século? Ele preferiu amar o dinheiro, os prazeres, a luxúria, a ciência daquela época. E Paulo, em contrapartida, ele preferiu seguir ali para aquela guilhotina. Ele preferiu não negar Cristo e morre ali. Aquele soldado lhe tosa o pescoço e morre um mártir aqui na terra, e acorda no céu um herói. Por isso eu quero deixar, irmãos, para vocês os conselhos. Vamos seguir o caminho que Abel seguiu, um caminho de honestidade, um caminho de sinceridade com Cristo. Deixemos o caminho de Caim, que era um caminho de perversidade, de inveja. Vamos seguir o caminho de Abraão, que era um caminho de fé, de ousadia, de coragem. Evitemos o caminho de Ló, na qual preferiu olhar o que o seu coração e os seus olhos viam de bom e deixaram o conselho de Deus. Vamos seguir o caminho de Moisés. Vamos evitar o caminho de Corá. Vamos seguir o caminho de Jesus e evitemos o caminho de Judas. Vamos seguir o caminho de Paulo e evitemos o caminho de Demas. Porque todos esses homens, eles perseveraram. Todos esses, Abel, Abraão, Moisés, Jesus e Paulo, perseveraram no caminho de santidade com Cristo. Perseveraram no caminho de obediência aos mandamentos do Senhor. E o fim deles foram fins gloriosos. Eles seguiram por caminhos
não que os prazeres mandasse, mas sim o que a palavra do Senhor nos ensinou. E para finalizar esse sermão, eu gostaria de ler algo que está escrito em Isaías 55, no verso 7. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Isaías aqui profetiza e diz àquele povo perverso para que eles deixassem os seus caminhos de iniquidade, deixassem aqueles maus pensamentos de morte, de ódio, de cólera. E ele disse mais: converta-se ao Senhor, converta os seus caminhos para o caminho do Senhor. Deixa tudo isso de lado. Quem sabe hoje você, irmão, está afundado nas drogas. Quem sabe você, minha irmã, está afundado nos prazeres carnais, na promiscuidade, na lascívia. Quem sabe você, jovem, está atolado no caminho do homossexualismo, no caminho do álcool, no caminho do roubo. Quem sabe você, jovem, está afundada na depressão, está afundado nas dívidas. Invoque ao Senhor, converta os seus caminhos ao Senhor. Peça a Ele que os perdoe, porque o Senhor os perdoará. Ele se compadecerá de vocês. Volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. E no verso 6 de Isaías 55 diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o quanto está perto. Vamos fazer isso, vamos consertar, vamos tomar uma nova direção enquanto temos tempo, enquanto o Senhor ainda está perto de nós. Sabemos que a porta da graça se fechará em breve. As profecias têm se cumprido dia após dia. Nós podemos lembrar aqui daquele acidente que houve ali em Santa Maria, na Boate Kiss, na qual mais de 200 jovens pereceram numa noite, e mais de 116 jovens ali ficaram feridos, porque eles não escolheram o caminho certo. De repente seus pais disseram: olha, não vá para este lugar hoje, eu não estou sentindo bem, estou sentindo incomodado para dizer para você. E quem sabe aqueles jovens na rebeldia, quem sabe aqueles jovens ali já alterados pelas drogas, pelo álcool, desobedecem seus pais, responde-os e vai para aquela festa. E são ali surpreendidos por um descuido, por um erro da organização daquele lugar. Os botijões de incêndio, contra incêndio, estavam vencidos. Usaram artifícios dentro daquele galpão que não poderiam ser utilizados em locais fechados. Fogo, trevas, angústia, aflição, tumulto, pessoas correndo um para o lado, outro para o outro, morte, doença, 200 pessoas mortas, 116 feridas. E o pensamento e a consciência de cada um daqueles jovens escolheram um caminho errado. Eu quero dizer para vocês, se eles tivessem escolhido um caminho de santidade, um caminho de ir para a igreja, por mais que tivesse acontecido um incêndio dentro também de uma igreja,
com certeza aquelas almas estariam salvas. Quantos daqueles jovens estão agora aguardando a segunda ressurreição? E a palavra de Deus diz: bem-aventurado aquele que ressuscitar na primeira ressurreição, porque esses ressuscitarão para a vida eterna. Mas aqueles que ressuscitar na segunda ressurreição, restará para eles um juízo e fogo e tormento. Por isso, irmãos, dá tempo hoje ainda de você converter os seus caminhos para o Senhor. Escolha o caminho de Cristo, delete o caminho de Judas, porque Judas traiu Jesus e o final da sua vida foi dolorosa. O final da sua vida foi de vergonha e de remorso. Essa é a palavra que tenho para vocês nessa tarde. Que o Senhor possa abençoá-los e conduzi-los ao caminho certo, ao caminho de vida. Os dois caminhos. Escolha o caminho da bênção e evite o caminho da maldição. Que Deus os abençoe.